Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias, para você e sua família. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando o nosso Simples Assim. E no programa de hoje temos uma entrevista bastante interessante com a doutora Márcia Rebelato sobre a precocidade com que os nossos jovens estão iniciando a sua vida sexual. Como preveni-los das doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejada? O Simples Assim também vai falar sobre direito do trabalho. O que acontece quando a mãe do bebê morre no parto? O pai tem direito à licença maternidade? Nós ainda temos mais para você. O nosso quadro de arquitetura e design vai falar sobre tintas, pinturas, texturas, papel de parede e outras dicas incríveis que o Jorge Farão, nosso arquiteto e consultor deste quadro, traz para a gente na Só Tintas. Confira! Sempre que o assunto é direito do trabalho, Simples Assim, busca as opiniões e as informações com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é mestre em Direito do Trabalho, professor dessa disciplina no IMES Catanduva e também advoga em Catanduva e região para o Direito do Trabalho. Dr. Braulio, muitíssimo obrigada por nos receber mais uma vez para tratarmos das dúvidas que chegam até o Simples Assim. É sempre um prazer, tenho acompanhado muito o seu programa. Obrigada, e tenho um privilégio de ser sempre entrevistado aqui e ver você crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Agora, Braulio, tem uma questão que abordaram pra gente sobre discriminação. E eu já fui logo pensando um montão de outras coisas, mas o que é que a pessoa abordou? Um anúncio de trabalho que exigia que o candidato tivesse experiência naquela área acabou despertando a ira de algumas pessoas que não tinham experiência e que se julgaram discriminadas para a vaga. O que dizer sobre isso? Primeiro eu quero elogiar a sua pergunta, que você sempre traz perguntas modernas. No segundo aspecto, eu queria dizer o seguinte: o direito, ele responde o que a sociedade está vendo naquele momento atual. Odiernamente, a gente entende que, por exemplo, uma mulher ela não pode ser convocada para trabalhar só pela beleza. Então o direito tem que rechaçar isso. Ele rechaça isso. Não é a beleza que dá conta, não é esse tipo de coisa. Nesse caso, o empregador pode, não tem a menor dúvida, pode contratar uma pessoa que tem experiência naquela... Imagina, por exemplo, trabalhar um torneiro mecânico. Você vai contratar um sujeito que não tem experiência em torno, que nunca se preparou, não se habilitou para aquela, não tem competência para aquela atividade. Você só pode contratar alguém que tem. O que não pode ter discriminação é homem e mulher. Eu estou contratando uma moça uma mulher para trabalhar como recepcionista. Pode ser homem também. Sim. Algumas profissões têm mulheres como específica, secretária é um caso. Agora, tem alguns casos em que a vaga eles pedem para mandar foto da pessoa. Isso é discriminatório? No meu modo de ver, porque ele já está entrando para um lado mais pessoal, de achar que se a pessoa não é bonita, não vai valer a pena para aquela vaga. Vale, isso é isso, é aquilo. E aquela história de que a mulher nem sempre consegue a vaga porque ela estaria na sua fase reprodutiva, então, portanto, ela poderia ter filhos e atrapalhar o desenvolvimento do trabalho dela. O direito do trabalho vem acompanhando isso de muitos anos. O direito do trabalho ele se preocupa muito com isso. Ele tem essa noção, ele sabe que isso acontece, mas nos dias de hoje tem diminuído muito a relação de medo da empregada ficar grávida. Mas hoje aí, o próprio empregador tem entendido melhor. Aí, no caso, como é que esse processo de acabar com essa discriminação se dá? Pelo fato de que a empresa ou o empregador possa ficar com receio de ser multado ou de sofrer algum tipo de sanção? Ou porque ele se conscientizou, sim, de que não pode haver nenhum tipo de discriminação por parte dele com relação a quem ele vai contratar? Gislaine, o fato de você estar fazendo essa pergunta já é um vetor de conscientização da sociedade. Você mesmo está sendo uma reprodutora de ideias modernas.
você está reproduzindo as próprias ideias modernas que estão chegando. Isso é um modo. Esse modo que você está fazendo, através do seu programa, fazendo esse tipo de questionamento, deixa as pessoas pensarem. Ora, a mulher mesmo do dono da empresa não ficou grávida? Isso. Entendeu? Então ele tem que entender que, na verdade, a gravidez, na verdade, não é não pode ser impedimento. Não é para a mulher, aquela proteção daquele espaço que a mulher está grávida. Aquela proteção é para a criança, para a gente ter uma pessoa melhor na sociedade no futuro. Então a gente está pensando no futuro. Por isso o empregador tem que entender isso. A gente falou de mulher grávida, me remete a uma outra pergunta, tá? A licença maternidade a gente sempre entendeu que é dada à mãe. Certo, é verdade. No caso da mãe que morre no parto, Braulio, o pai da criança tem direito à licença maternidade? Ou quem vai cuidar dessa criança? Desculpa te interromper. Em verdade, em outubro de 2013, nós tivemos uma alteração na lei e, mais uma vez, modernamente, o direito do trabalho saiu buscando e dando a resposta para a sociedade que a sociedade quer, falando o seguinte: é transferível a licença maternidade para o pai em caso de morte da mãe. No caso de morte da criança, perde-se, não transfere para o pai. E a mãe também não tem direito à licença no caso da morte da criança. Que tipo de licença ela vai ter? Também ela perde o direito, inclusive perde a estabilidade. Ela vai só ter o período da convalescença. Volta a trabalhar e depois também pode ser demitida. No caso de aborto durante a gravidez também. Essa lei fala alguma coisa do tipo, se a mãe morre e o pai não tem condição de cuidar, ou um parente fica com a criança, esse parente também acaba ficando com a licença maternidade? Não, o parente não. A lei é específica para o genitor. O pai. Tá. E eu tenho uma última questão que está sendo bastante abordada por conta da terceirização de trabalho. Aliás, isso no serviço público, né, Braulio, é bastante difundido, discutido, porque os trabalhadores, inclusive aqueles que são servidores públicos, se queixam de que hoje estão terceirizando muito. Verdade. Mas agora a gente vê questões em que a terceirizada passa o serviço que ela contratou, para qual ela foi contratada, para uma outra empresa. Como chama isso? Quarteirização. É um sistema que o direito do trabalho também repudia. A quarteirização, ela distancia ainda mais o empregado do real tomador de serviço. Essa distância aí, ela é rejeitada pelo direito do trabalho. Até porque poucos empregados gostam de ser terceirizados. Todo mundo, os empregados hoje ainda têm uma errada ideia de que ele tem um emprego definitivo. Isso. O terceiro também é um emprego definitivo. Mas os empregados não gostam de ser o terceiro. O terceiro, no caso, ele não tem um vínculo direto com a empresa que o contrata. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Tem um direto que ele o contrata. Tá. Não tem vínculo direto com o tomador do serviço dele. O local, vamos dizer assim, onde ele está trabalhando. Pensa e o quarteirizado? Vamos pegar um exemplo, Gislaine. Aquele banco estatal, que a gente conhece aí, tem 2 ou 3 aqui, tem 3 nas nossas cidades. Aqueles bancos estatal. O guarda que fica ali na porta, armado, naquela porta tal, ele é o quê? Ele é um terceiro. Isso. Ele é um terceiro prestando serviços. Nesse caso da quarteirização, seria uma empresa contratada por aquela empresa que coloca o vigilante ali para colocar outro vigilante ou uma faxineira. Eles não se sentem do banco, eles se sentem terceiros. Isso. E a maioria que eu tenho pesquisado, eles não gostam muito desse sistema. Fora essa questão de sentir-se ou não parte do local de trabalho, Braulio, existem prejuízos para o empregado no caso dos contratos de quarteirização? Os prejuízos são de grande monta. Eu tenho acompanhado a jurisprudência esse caso, tenho pesquisado, tenho estudado sobre isso e vejo o seguinte: as empresas quarteirizantes têm pouco poder econômico. Entendi. O que não consegue pagar os direitos trabalhistas. Aí remete àquela história de ter que chamar no polo passivo as outras de uma reclamação trabalhista. Entendi, mais complicado. Mais uma vez foi um prazer, doutor Braulio, muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, suas perguntas são sempre oportunas e pertinentes. Obrigada. Muito obrigado. E você que tem dúvidas sobre o direito do trabalho também pode sentir-se à vontade para enviar através do nosso e-mail, pode também entrar na nossa página no Facebook ou agora também no site do programa Simples Assim. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Etc e tal, a loja que veste sua família com bom gosto.